Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Estamos nesse momento reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Está muito edificante essa série de mensagens, onde nós estamos recebendo as orientações que o Senhor Jesus Cristo passou para os seus seguidores no passado. A mesma orientação serve para nós no presente. Cada dia uma mensagem diferente, uma orientação diferente, e quem está prestando atenção e está obedecendo, ou seja, está seguindo aquilo que está sendo orientado, a tendência é sobressair na vida. Vamos dar início? Vamos para o tema de hoje? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha que interessante, né? É fácil fazer isso. Amar o teu próximo, amar aquele que te ama, e odiar aquelas pessoas que não gostam de você, que tentam te prejudicar. É fácil fazer isso, correto? Então, na época da lei, no meio daquelas pessoas, eles tinham esse hábito. Amava aquelas pessoas que estavam próximas e odiava aquelas pessoas que, de uma certa forma, enfrentavam obstáculos. Só que a orientação de Cristo não é esta. Não é você amar quem te ama e odiar quem te odeia. Pelo contrário, a orientação de Cristo é amar todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. E quando fala inimigos, não está se referindo aos inimigos espirituais, que são os demônios, está se referindo ao ser humano em si. Até porque a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra os demônios. Mas vamos para a orientação que o Senhor Jesus Cristo deixou documentado. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, está escrito: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ou seja, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele começa a trazer ensinamentos. Amar os que vos odeiam, fazer o bem àqueles que te perseguem. Então são orientações que contraria a lógica humana. O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de aborrecer as pessoas que o aborrecem, correto? Só que aí Cristo vem e fala, olha, vocês são diferentes. Vocês não têm que aborrecer os que te aborrecem. Vocês não têm que odiar os que vos odeiam. Na realidade, Cristo estava mostrando para os seus seguidores que eles tinham que ter a essência de Cristo na vida deles, assim como nós. Se nós somos verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo, a tendência é o nosso comportamento, as nossas atitudes serem parecidas com os ensinamentos de Cristo. Se nós não formos discípulos de Cristo verdadeiramente, nossos comportamentos e atitudes, de uma certa forma, ferem as orientações que o Senhor Jesus Cristo deixou documentado. Vamos dar sequência? Cristo nos mostra que precisamos ter um coração puro, sem sujeira, sem desejo de vingança. Através dessa passagem, ele nos ensina o caminho do crescimento espiritual, da transformação da alma, do domínio próprio, ou seja, o caminho que nos leva a ser uma pessoa segundo o coração de Deus.
A obediência a esses ensinamentos revela ao mundo quem verdadeiramente somos em Deus. Conforme diz Malaquias capítulo 3, versículo 18, que está escrito: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quando você ora, abençoa e ama aqueles que não gostam de você, quem mais ganha com isso é você mesmo, pois viverá com uma consciência limpa e em paz, sabendo que está conduzindo sua vida conforme os princípios do Senhor. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 17 ao 21, olha o que está escrito: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A orientação aqui é bem clara: não torne o mal, ou seja, não devolva o mal com o mal. Alguém te fez o mal, retribua com o bem. Aqui, Cristo está trazendo ensinamento, mostrando o tanto que vale a pena a pessoa ser uma pessoa obediente à palavra dele. Porque uma pessoa que tem esse comportamento, alguém quer o mal dela, ela deseja o bem, alguém tenta prejudicá-la e ela faz o bem para com esta pessoa, de uma certa forma, ela vive em paz. O sono dela é melhor, a saúde dela é melhor. Ela é uma pessoa que vive em um estado de equilíbrio emocional muito bom, muito agradável. Então acaba o relacionamento dela sendo melhor. O meio em que ela convive torna-se um ambiente mais agradável. Tudo isso porque é uma pessoa que aprendeu a obedecer. Aqui, como menciona, amontoarás brasas sobre a cabeça, ou seja, aqui está se referindo a uma unção que Deus derrama sobre a vida da pessoa. Já imaginou a mente de uma pessoa que anda em conformidade com a palavra de Deus? Não tem como o diabo trazer o mau pensamento e fazer morada. Não tem como o diabo atuar nesta mente, colocando nesta mente, neste coração, um sentimento de ira, de ódio, de vingança. Ou seja, é uma pessoa realizada. Só que aqui a palavra de Deus deixa bem claro que não é que Deus não vai fazer nada com quem é mal, não é isso não. Ele aconselha a pessoa a fazer o bem, mas ele mesmo dará a devida recompensa para a pessoa que é má. Se alguém te odeia, quer te prejudicar, e Cristo vem e aconselha você a orar por esta pessoa, perdoar esta pessoa, não significa que Deus fará vista grossa e não trará a devida sentença e condenação para esta pessoa se ela não mudar o comportamento. Por isso que a Bíblia fala sobre não se irar, sobre não se vingar, e a Bíblia está deixando bem claro: minha vingança, diz o Senhor, ou seja, Deus dará a recompensa, Deus irá dar o devido pagamento para esta pessoa que age de uma forma errada para contigo, caso esta pessoa não mude comportamento. Por isso é importante, ao invés de você torcer contra esta pessoa, desejar o mal desta pessoa, o ideal é que você ame esta pessoa em Cristo Jesus, perdoe esta pessoa, não deixe brotar em seu coração nenhum sentimento de amargura, de ódio e assim sucessivamente, ok? Vamos dar sequência? O exemplo de Davi. O jovem Davi foi um exemplo claro desse ensinamento. Mesmo sendo perseguido injustamente por Saul, ele não devolveu o mal com o mal. Pelo contrário, Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas se recusou por reverência ao fato de que Saul havia sido ungido por Deus. O que é interessante é que o rei Saul ele começou a perseguir ao Davi, e era perseguição de morte. E Davi, quando estava fugindo para não ser morto, ele teve situações que ele teve a oportunidade de matar o Saul. Só que ele se recusou a fazer isso porque ele entendia que Saul, ele era
ungido do Senhor. Deus tinha ungido Saul para ser rei. Apesar de que Davi já tinha sido ungido também por Deus para ser rei. Só que Davi sabia que não era ele que iria tirar o Saul do trono, mas o próprio Deus. Então, diante das oportunidades de matar Saul, Davi ele se recusou. Vamos ver um episódio? 1 Samuel capítulo 24, versículo de número 10, está escrito: Eis que hoje os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje nas minhas mãos nesta caverna. E alguns me disseram que te matasse. Porém, a tua vida foi preciosa aos meus olhos, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Davi, em meio à perseguição, em um determinado dia ele estava dentro de uma caverna. Saul entrou nesta caverna para aliviar o ventre, e ali os soldados de Davi, os amigos de Davi, que faziam parte dos seus soldados, falaram para Davi: olha aí, ó, Deus entregou ele na tua mão, é só matar ele. E ele se recusou a fazer isso. Ele não aceitou de forma alguma tocar em Saul. Ou seja, olha o temor que o Davi tinha. Nós precisamos ter um temor àquilo que a palavra de Deus fala. Se a palavra de Deus nos ensina a orar pelos nossos inimigos, perdoar as pessoas que nos ferem, nós temos que ter um temor de Deus para praticar este ensinamento. Houve um episódio em que Saul cometeu uma barbaridade, destruiu cidade, matou 85 sacerdotes de Deus, mandou matar 85 sacerdotes de Deus, porque Saul entendeu que esses sacerdotes estavam, de uma certa forma, ajudando Davi. E, ou seja, 85 sacerdotes de Deus foram mortos injustamente. Mesmo diante dessa barbaridade, Davi, em momento algum, guardou mágoa no coração contra Saul. Davi sabia que Saul estava com problemas espirituais. Saul não tinha domínio mais sobre si, ou seja, o mundo espiritual dele estava 100% descontrolado, desgovernado. Por isso que o servo de Deus ele tem que ter esse discernimento e saber que a luta dele não é contra as pessoas, mas sim contra os demônios que, de uma certa forma, usam as pessoas. Mas vamos ver esse episódio onde Davi, mesmo diante dessa situação de Saul ter mandado matar os sacerdotes, ele permaneceu não faltando com respeito à palavra de Deus e, com certeza, no momento certo, Deus ele trouxe a recompensa. Mas vamos ver o próximo slide. Mesmo após o massacre de pessoas inocentes e 85 sacerdotes do Senhor por ordem de Saul, como registrado em 1 Samuel capítulo 22, versículo 16 ao 19, Davi não permitiu que o ódio tomasse conta do seu coração. Ele sabia que Saul estava cego espiritualmente e precisava de oração, não de vingança. Ou seja, Davi, ele tinha tudo para criar um bloqueio no coração dele contra Saul. Cidade destruída, 85 servos de Deus mortos injustamente. E mesmo assim Davi entendia que Saul estava mal espiritualmente. É aquela pessoa que fala mal de você no trabalho, na família, seja lá onde for, na igreja, independente do local. Você não tem que olhar para essa pessoa com um olhar de ira, de revolta, de desprezo. Você tem que olhar para essa pessoa e você tem que, de uma certa forma, se compadecer do nível de pobreza espiritual que esta pessoa se encontra. Esse nível de pobreza. É uma pessoa pobre espiritualmente, por isso que mente, engana, fofoca com o seu nome. Você não tem que perder tempo com esse tipo de gente. Você tem que amar em Cristo Jesus, perdoar, não deixar o seu coração guardar um sentimento de amargura, porque quando você guarda mágoa, você está perdendo tempo com essa pessoa. Quando você ora por ela, abençoa a vida dela, você está investindo o seu tempo em abençoar alguém. Vamos à sequência? Quando soube da morte de Saul, Davi lamentou, chorou e jejuou, demonstrando um coração segundo o de Deus.
2 Samuel, capítulo número 1, versículo 11 e 12 está escrito: Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, e pelo o povo do Senhor. Olha que interessante. Davi, em meio à perseguição, já tinha sido ungido rei. Ele estava esperando Deus destronar Saul para ele assumir a posição de rei. Em meio a tanta perseguição, tanta injustiça, tanta maldade, chegou determinado dia que o Saul, ele morreu. A notícia chegou até Davi. Davi, Saul está morto. Eu acho que qualquer pessoa, diante de uma situação dessa, de perseguição de morte, calúnia, difamação, chegou a notícia, olha, aquele que te persegue está morto. Eu acho que qualquer pessoa diante de uma situação dessa, a tendência é, de uma certa forma, se alegrar. Não é se alegrar por causa da morte daquela pessoa, mas saber que aquela perseguição cessou. Eu não vou ser mais perseguido. Só que Davi, diante dessa notícia, que Saul estava morto, ao invés dele se concentrar e pensar, olha, a minha perseguição cessou. A perseguição que eu enfrentava agora desaparece, porque o meu perseguidor está morto. Ele não pensou nele. Diante dessa notícia que Saul estava morto, ele ficou triste. Ele rasgou as vestes, ele chorou, ele lamentou que o Saul tinha morrido. Olha a importância da pessoa ter um coração bondoso, um coração que ama, um coração que perdoa. Uma pessoa que tem um coração que ama, um coração que perdoa, ela nunca vai ficar feliz com a desgraça de alguém, por mais que este alguém seja alguém que queira o seu mal. Ela nunca vai ficar feliz com a desgraça e com o sofrimento de alguém. Quando nós observamos esses ensinamentos servem para nos levar a refletir em qual patamar espiritual nós estamos. Se precisamos ou não melhorar, aperfeiçoar a nossa fé. Vamos dar sequência? Davi era um homem que orava por um coração limpo e reto. Vemos isso em sua oração no Salmo 51, versículo 10, está escrito: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Tem tradução que fala um espírito inabalável. Davi, ele pedia a Deus um espírito reto, um coração puro. Só que assim, Davi, ele não era um homem perfeito. Davi cometeu falhas gigantescas. Davi, ele fracassou na família. Davi, ele cometeu um adultério. Davi, ele foi responsável para mandar um homem inocente em linha de frente para morrer. Eu não estou aqui transmitindo um Davi como se fosse um homem perfeito. Não, Davi, ele era um homem muito falho. Ele era um homem limitado, ele errava, certo? Mas em contrapartida, nós encontramos Davi, um homem que se arrependia dos seus erros. Porque errar, qualquer pessoa está sujeita a errar. Se arrepender, já requer que seja uma pessoa que tenha um coração transformado. Por isso que Davi, ele pedia esse coração transformado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, inabalável. Porque alguém que tem esse coração puro, alguém que tem um espírito reto, se em algum momento errar na vida, a própria pessoa se arrepende no pó e da cinza. E renuncia o erro. Confessa o erro, pede perdão e renuncia. E esta pessoa que tem um coração transformado, ela jamais vai deixar uma mágoa entrar em seu coração contra quem quer que seja. Pelo contrário, ela sempre vai cultivar o amor. Vamos dar sequência? Jesus, nosso maior exemplo. Cristo foi ainda mais além. Na cruz, ele orou por aqueles que o matavam. Lucas capítulo 23, versículo 34, está escrito: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nos deixou o maior mandamento. João capítulo 13, versículo 34 e 35, está escrito: Um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos lá. Cristo naquela cruz do Calvário, as pessoas zombando dele, escarnecendo dele, e ele pedindo a Deus que não levasse em consideração o pecado daquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Mas o que elas estavam fazendo era por maldade, era por ira, vingança. Queriam porque queriam matar Jesus. Cristo olhou para eles e não ficou enxergando a maldade do coração deles, a ira no coração deles. Cristo enxergava a cegueira espiritual. Cristo sabia que aquelas pessoas estavam influenciadas pelo mundo espiritual, influenciadas por Satanás. Por isso que Cristo sabia que elas estavam na ignorância, elas não tinham noção do que era que elas estavam fazendo. Então, naquele momento, ao invés de Cristo lançar uma palavra de maldição, de sentença, a ira de Deus pesará sobre vocês, Cristo intercedeu. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Olha a importância de um coração puro. E Cristo nos deixou esse ensinamento. Ele nos deixou esse ensinamento, a importância de amar uns aos outros. E as pessoas irão conhecer quem são os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, justamente por expressar este amor. E não é um expressar em palavras somente, vai muito mais além, é expressar em atitudes, atitudes no dia a dia. E aí Cristo olha para cada pessoa que tem esse coração bondoso, que ama, que perdoa, aí Cristo se agrada. Então, naquele sermão do monte, quando Cristo passou orientações, olha, vocês foram orientados, amem quem ama vocês, odeiem quem odeia vocês. Não, mas não é para fazer isso não, é para amar também os vossos inimigos. E aí começou a trazer ali as orientações, regras que somente uma pessoa que busca Cristo, que tem um encontro verdadeiramente com Cristo, consegue compreender e saber a importância de obedecer cada orientação, cada ensinamento. Vamos dar sequência? Conclusão. O Espírito Santo nos chama para uma vida de santidade, paz e perdão. Não é fácil, mas é possível e é necessário. Tiago capítulo 1, versículo 22 está escrito: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que o Senhor nos dê um coração como o de Davi, limpo e reto e cheio de amor, mesmo em meio à perseguição. Que possamos amar como Jesus amou e vencer o mal com o bem. Resumindo, nós temos que ser pessoas praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Deus, ele cobra de nós uma obediência. Que possamos ter este coração que ama e que perdoa. Um coração que está preparado para lidar com os obstáculos da vida. Ok? Olha, estamos chegando ao fim. Vamos ver nesse momento o tema da próxima pregação. Esmolas e orações. Iremos falar na próxima sobre as esmolas e orações, tá bom? Vamos fazer uma oração nesse momento. Se você não deixou o nome para a oração, deixa rapidamente. Se você não curtiu essa pregação, não esqueça de curtir. No momento que eu estiver orando, vai mostrar aí o endereço da igreja e os horários dos cultos de domingo. Se programa para estar conosco no domingo, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Obrigado, meu Senhor, por esta pregação que o Senhor nos trouxe. O ensinamento do Senhor é verdadeiro e o objetivo do Senhor é abençoar as nossas vidas com os teus ensinamentos. Venha, meu Pai, abençoar cada um, fortalecer a fé de todos. Olha para esta pessoa que precisa do Senhor, necessita da tua ajuda. Pai, alcance cada coração, coração feridos, corações traumatizados, corações que sabem que precisam perdoar, mas não conseguem. Senhor, trabalhe neste coração. Espírito Santo, dê forças para esta pessoa renunciar ao pecado e ao erro. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus Cristo, cada uma dessas pessoas. E eu repreendo toda e qualquer ação do mal que tenha agido na vida desse homem,
na vida desta mulher. Eu falo mal, em nome de Jesus Cristo. Pega tudo que é teu e saia, pega tudo que é teu e bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, tome posse da sua bênção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao fim. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.